Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente está começando com esse podcast, com essa nossa conversa de hoje, uma jornada através desse instrumento que eu te apresento agora. Esse é o canal Louvor Adventistas Tatuapé. Nesse canal a gente vai viver algumas experiências, vai conversar sobre algumas coisas bastante importantes e exatamente para falar sobre o valor deste canal que a gente está aqui agora. E eu estou com dois indivíduos que construíram a ideia desse canal, mas não é só com esse canal que eles estão construindo, não. E não é só com isso e não é só disso que cuidam e nem é só com esse canal que se preocupam. Na verdade, é uma jornada sendo construída quanto a louvor da Igreja do Tatuapé já há muito tempo. E tem as digitais desses dois indivíduos. E é muito sobre isso que a gente vai falar. Também vai falar sobre o futuro, vai falar sobre o que esse canal vai significar, vai falar sobre o que a gente está querendo com esse negócio aqui mesmo. E eu estou aqui agora mais para conduzir essa conversa do que para responder. Vocês estão mais acostumados de me ouvir falar muito, pois agora eles vão falar mais do que eu. Rubens e Marquinhos são, respectivamente, o ancião da área de música já há muito tempo. Marquinhos, que é o diretor de música dessa igreja há muitos anos. Sejam muito bem-vindos. A gente vai continuar conversando com muita gente ainda aqui nesse lugar, mas sejam muito bem-vindos, meu povo. Obrigado, pastor. E aí, Marquinhos, obrigado, pastor, tudo jóia? Pois é. Meu povo, chegamos enfim neste dia. Chegamos no canal, né? Chegamos neste dia onde a gente está cortando a fita dessa ideia que vocês já tinham há bastante tempo. Sim. Que basicamente é fazer com que o Louvor do Tatuapé seja ainda mais representativo do que ele já tem sido. Deus, de certo modo, iluminou vocês e junto com muito mais gente, inclusive algumas dessas pessoas vão passar por esse mesmo lugar aqui e o pessoal vai acompanhar muitas dessas nossas conversas ainda, mas iluminou vocês e então essas pessoas todas a construírem este modelo de louvor que o Tatuapé tem. Definam para mim o que é isso. Como é que a gente faz o louvor do Tatuapé nesses últimos anos? Quem quiser começar, jogue duro aí. Marquinhos. O que a gente faz, Marquinhos? Porque assim, tem muita igreja que vai ter lá o seu ministro puxando a corda e sendo o rosto desse processo. Tem igreja que vai ter essa dinâmica muito, vamos usar esse termo mesmo, meio solta, largada, assim, e sem ter uma identidade tão clara. O que a gente faz, o que a gente quer com o nosso processo de louvor? Exatamente isso que o senhor falou. A gente tem um modelo hoje que talvez para alguns não funcione. Sim. E talvez outros modelos para nós não funcione, né? Mas é o que a gente consegue rodar as coisas. Eu acho que o Binho está aí para me ajudar há mais de 15 anos nesse processo já. Sim. Nesse formato. Nós não temos um ministro de louvor. Uhum. Nós temos hoje para muita gente é impossível um louvor como a nossa igreja funcionar sem um ministro, sim, né? Sem a cara, né? Exato. O ministério ele funciona hoje formando eu como líder hoje, atualmente de música, o Rubens é o ancião, e eu costumo dizer que sozinho isso não funciona. Uhum. Eu gosto de compartilhar as coisas. Então aqui na realidade somos nós três que compartilhamos todas as ideias em relação à música e a gente conversa. Eu acho que a gente erra menos, eu acho que é mais proveitoso. Eu acho que faz nós três aqui, sentido. mais os líderes de cada equipe, então nós somos pelo menos 7 pessoas conversando sobre música com muita regularidade, né, meu amigo? E além disso, estamos falando de um louvor que tem quantas pessoas entre coral e equipe de louvor? Estamos falando em 150 para aí. Né? Exatamente. Então é um número muito grande de pessoas. Então a gente está cuidando de muita gente está cantando junto com a gente, né? Exato. Esse processo. E, pastor, assim, eu não imaginava que o louvor do Tatuapé conseguiria arregimentar tanta gente. Assim, a característica da igreja, eu entendia que não era dessa forma. Eu acho que desde lá de trás, né, o Marquinhos está falando de 15, 16... Se eu não me engano, quando eu pego a idade do Gabriel, eu falo que é 17 anos. 17 anos, 17 anos, eu sei, mais ou menos. Que é a referência que eu tenho com relação a tempo. Sou ruim de tempo. Mas eu acho que tem alguns fatores que é muito importante aí. Primeiro, não é um louvor que fica, não é um ministério que fica com a cara de alguém. Uhum. Então, o Marquinhos... Esse é um fator muito importante. A gente entende que nessa área de música, quando a gente coloca alguém ali e é a cara da pessoa...
Se essa pessoa vai embora, Sim. você perde, né? Você perde, né? E o que a gente quer é que seja um louvor do Tatuapé, né? Não um louvor de uma pessoa, não um louvor de uma equipe, né? Então, não tem nenhuma equipe que é melhor do que a outra. Eu acho que o coral tem já alguns anos, Sim. né? Quando a gente começou o coral aí, que ano que foi, Marquinhos, você lembra? 4 anos atrás? 4 anos atrás, eu acho que o coral foi uma bênção para a igreja, né? Agregou demais. Agregou demais. A gente envolvida. E assim, o louvor eu acho que ele dá certo aqui por causa disso, porque ele não tem uma cara, não tem a pretensão de ter uma cara, não tem a pretensão de ter um ministro de louvor, tem vários ministros de louvor. O desafio, às vezes, Guinho, de não ter ministro, é que você, numa fase como a fase de produção musical, por exemplo, e a gente vive isso. Sim, estamos nesse momento. A gente traz sempre alguém de fora, ou a gente contrata alguém que vai ser ali o maestro do coral e vai ajudar a gente com alguma produção musical. E a escolha do nosso repertório é sempre também uma escolha a muitas mãos. Sim. Às vezes Marquinhos traz uma música, você traz uma música, eu falo trago sempre outra, que é uma e todo escolha mundo da vai igreja. trazendo, Eu falo que é uma escolha da igreja, né? Porque eu acho que um ministério com 150 pessoas, com 4 equipes, com ministros diferentes, acaba trazendo um pouco de cada característica. E eu acho que isso daí ajuda bastante a não ser aquela coisa de uma nota só, né? Tem uma característica que é bem plural. E Isso eu acho de histórias muito diferentes, né, Marquinhos? Porque assim, a gente tem gente no nosso ambiente que se construiu, eu lembrei da Pamela aqui agora, né? Que se construiu como vida musical no Rio de Janeiro. E aí você tem gente que se construiu musicalmente nas nossas equipes hoje, mas dos cantos mais diferentes do Brasil, a Gisele, né, vida de Pernambuco, e daqui de São Paulo. Sim. Então a gente tem um ministério heterogêneo. Exato. Isso oferece pra gente algum ganho na sua cabeça, assim, de ter... Pastor, é muito bom você ter essa diversidade. Você pega pessoas com ideias diferentes, você pega pessoas com culturas diferentes, e elas chegam num ambiente onde hoje a gente faz, todo mundo tá junto, Sim. pensando igual e fazendo as mesmas coisas, com um propósito, que é louvar a Deus sempre. Nisso a gente criou uma ideia de comunidade mesmo. Exatamente. O louvor é comunitário. Mas quando vocês pensaram aí no louvor durante essa jornada toda e tudo isso que a gente está fazendo, que papel esse canal tem nisso, Rodrigo? Porque assim, a gente agora está aqui no YouTube, muita gente vai assistir esse vídeo, gente de outras igrejas vai usar o que a gente está usando. Sim. Vamos pensar assim, eu acredito que a gente tem níveis de uso desse canal. E vamos pensar de modo bem didático agora, né? Construímos o canal, beleza, lançamos, a gente está batendo esse papo aqui e a gente está dizendo para o pessoal, o propósito disso aqui agora é esse. Como é que a gente define isso? Se eu fosse definir com uma palavra, seria conexão. Legal. Por quê, pastor? Quem que vai se conectar com a gente? Quem quer ouvir uma música, um louvor, vai se conectar, vai ouvir. Então esse vai ser um canal de música também. Vai ser um canal de música. Ele vai ser um canal onde você vai ter um material para você usar na sua igreja. Uhum. Vai ser um canal formativo também. Exatamente, informativo de construção. E de formativo mesmo, né? De formatar, de construir, de ser educador, né? Exatamente. Então, a gente quer mostrar como que a banda da igreja funciona, pelos músicos mesmo conversando, como que eles tocam, o que eles fazem. Os ministros vão falar como que eles cantam, de que forma que eles cantam. Vai mostrar como que é o ensaio, o que que faz, o que que não funciona do nosso ponto de vista, pode funcionar de outro lugar. Mas a ideia é estar conectando com pessoas para que você pode olhar, assistir e querer vir para cá, ou você pode olhar, assistir e querer usar na sua igreja. O que da nossa cultura, Marquinhos, você acha que, pensando até nessa questão formativa, o que nessa nossa cultura, como louvor, como música, como processo, o que na sua cabeça é assim imprescindível? Pensando agora que a gente vai ter um diretor de música como você, de uma outra igreja assistindo, o que na sua visão é o grande plus do que a gente faz que pode ser útil para todo mundo? Eu acho que assim, esse modelo te dá uma garantia de você substituir pessoas sem você mudar muita coisa. Formatação, né? Você pensar em música como eu gostaria que fosse, ia ser totalmente diferente do que a gente tem. Então, quer dizer, quantas e quantas vezes a gente está aqui conversando com muita gente, as pessoas falam, quem é o diretor de música? A gente nem fala, porque não precisa.
Nós somos um grupo e a gente funciona desse jeito. É um formato que já tem, como a gente já falou aí, tantos anos, e ele, nesse tempo todo, tem perdurado e constantemente indo. Sai pessoas, entram outras, o modelo é o mesmo. Vai se renovando. Eu acho que isso é muito legal e não é comum em algumas igrejas. Sim. Que a gente percebe sempre quando tem um ministro de música, você percebe alguns elementos, às vezes a pessoa traz outros componentes para agregarem junto, mas depois de 2, 3, 4 anos essa pessoa Tem sai. formato cansa também. Parece que você perde tudo. Hoje, pelo menos nesse tempo, a gente não tem essa dificuldade. Sim. Dentro dessa conexão que a gente está falando, que a gente quer construir, essa conexão, então, ela é formativa, ela é de adoração, que a pessoa vai viver com a gente essa experiência de música. A gente quer mostrar para ela com qualidade aquilo que a gente faz. Ela vai acompanhar nosso processo das bandas, de ensaio, de kit. Maravilha. Mas acho que é um componente que está nessa nossa história, eu acho que seria muito legal que vocês falassem, que é esse componente missionário também. Pensando em muita gente que, sabe, não faz ideia o que são nós três, ou o que nós fazemos. Mas são indivíduos que talvez estejam conhecendo a igreja agora. E vão cair nessa nossa conversa aqui. E eu queria que vocês, sabe, apresentassem um pouquinho o que é esse louvor do Tatuapé, pensando nesse objetivo missionário. Pensando nesse público que não conhece a gente, não conhece a igreja, às vezes não conhece o evangelho, mas... Primeiro, eu acho que são duas coisas importantes. Que papel esse canal vai ter para conectar, que o Rubinho estava falando, conectar, já que a gente quer conectar pessoas, que papel esse canal vai ter para se conectar com essas pessoas, mas pensando naquilo que a gente faz, Marquinhos, como louvor, que papel missional a gente tem nessa construção de identidade? Eu acho que aí vocês dois podem definir cada um pedaço. Tivemos vários exemplos já aqui, Sim. até batismos Sim. relacionados a esse aspecto. De uma pessoa que estava parada na frente da igreja e escutou o louvor e hoje está no nosso meio, cantando coral, foi batizado, está no nosso meio. Outro exemplo, quantas e quantas igrejas agora têm pedido para nós kit de voz, músicas para informar. Esse canal vai ajudar esse tipo de congregação, esse tipo de comunidade a ter esse material, porque a gente sabe, isso tem um custo, às vezes tem que mandar para alguém fazer e muitas dessas comunidades, dessas igrejas não tem essa facilidade, acesso, né, a isso, não tem gente técnica para o canal vem para isso, a gente vai demonstrar o nosso dia a dia e vai também contribuir com essas pessoas, porque a nossa ideia é colocar isso à disposição gratuitamente no nosso canal, para quem quiser usar, para quem quiser fazer. Talvez não vai ter condições de tocar com uma banda inteira, mas ele vai ter kit de voz, ele vai ter partitura, vai ajudar esse processo. Eu acho que isso tudo agrega, pastor, porque traz pessoas, pessoas que começam a visualizar isso e começam a olhar e falam, nossa, que legal, comunidade Tatuapé fornecendo esse tipo de coisa. A gente está para ajudar. Legal. A gente hoje vive um ministério que para nós, eu acredito que seja uma bênção. A gente está tendo frutos aqui, batismos, igreja cheia, o louvor dinâmico. E a gente está para ajudar quem quiser. Então, a ideia do canal... Servir, né? É servir. Colocar à disposição aquilo que, graças a Deus, a gente conseguiu construir, é colocar à disposição para as outras pessoas. E como missão, pastor, assim, olha, quem que nós vamos... Aí é entregar na mão do Espírito de Deus. Espírito Santo levar e tocar no coração das pessoas. Sim. Então, esse é um canal, se o pessoal da nossa comunidade, por exemplo, está assistindo agora, ou de outras comunidades, e quer, olha, vou buscar uma música que pode emocionar alguém, que pode ser bênção para a vida de alguém, então se inscreva nesse nosso canal, curta aquilo que a gente produz, para que mais gente tenha acesso àquilo que a gente faz aqui. Porque este vai ser um canal também para que muitas das nossas apresentações sejam melhor editadas, Sim. mais bem preparadas, para que quando a pessoa ouvir aquilo que vai estar ali, isso impacte ainda mais o coração dela. É isso mesmo, pastor. E a gente quer estar perto, né? Então, por exemplo, olha, você que toca violão, se você quiser tocar uma música que a gente tem aqui, se você entrar em contato com a gente e pedir para a gente mandar sem o violão, porque você vai tocar com o violão em cima na sua igreja, para a gente vai ser um prazer montar e mandar para a pessoa, né? E a gente quer realmente servir, aí fazer com que facilitar essa questão de música que tem nas comunidades que a gente conhece. Marquinhos, agora pensando aí nessa
jornada de tempo, na escolha dessas pessoas, como é que tem sido a condução? Acho que vocês dois podem falar isso também. A condução dessas equipes, né? A gente tem 4 equipes de louvor, elas vão estar vistas aqui nesse canal várias vezes, seus líderes vão passar por essa nossa mesa também em breve, mas como é gerir isso? Porque tem o desafio das pessoas serem diferentes, mas todas elas estão diante do mesmo repertório. Sim. E elas vão cantar de modos diferentes essas mesmas músicas. É isso mesmo. Como é isso? Como é administrar isso? Algumas regras são importantes. Então a gente tem hoje um portfólio de músicas selecionadas, a gente canta praticamente elas iguais, só com equipes diferentes. Como o senhor falou, são 4 equipes de louvor e nós fazemos cada equipe um sábado. E sempre no 5º sábado. Sábado e domingo, né? Que eles estão exatamente, agora. Sábado e domingo, que é o final de semana. E sempre o 5º final de semana do mês, o coral que canta. Então a gente agrega nesse processo inteiro. É um desafio, né? Como todos são, e outros modelos também. A gente tem várias questões, vaidades. Quem mexe com música, quem conhece com música, sabe como é. Por isso que eu acho importante, pastor, esse modelo de você compartilhar, de não ser um modelo único. Eu, como ministro de música e tal, eu achar que tem que ser da maneira que eu quero. Eu acho que isso não é bacana. Eu acho que a gente sempre tem que compartilhar. Então, esse modelo, eu acho que é um modelo assim que não deixa confortável, né, nesse aspecto. É um pouco mais fácil de você gerir. Então, a gente se reúne sempre com os líderes de louvor. Quando a gente tem que dar algum recado, a gente passa para eles e eles passam para as equipes. Então, esse formato é um formato dinâmico e sempre vai funcionando dessa maneira, entendeu? Legal. Binho, pensando agora nessas crises, né, que às vezes a gente tem que administrar, porque são pessoas diferentes. Sim. Na sua visão, o que é capaz de manter a gente unido? Porque mesmo tendo todas essas peculiaridades, Marquinhos falou, a gente canta as mesmas músicas, canta para as mesmas pessoas, cada um cuidando de um sábado, beleza. Pensando agora no discurso para o ministro, pensando, que é o ministro, o líder de equipe, né? O líder de equipe, pensando em cada um dos nossos cantores, que são ministros, todos eles ministram, todo mundo leva a igreja a cantar. Na sua visão, o que é capaz de manter a gente unido hoje e manter a gente unido no longo prazo dentro desse propósito? Eu acho que são 2 coisas. Primeira coisa, o propósito tem que estar claro e todos têm que comprar esse propósito. Está entendendo aonde, como igreja nós queremos chegar. Não existe uma coisa que eu quero, que o Marquinhos quer, ou que o fulano quer. Não. É uma coisa que é para a igreja. Então, isso daí é importante que todo mundo esteja sabendo, né? Bem, seja claro. E eu acho que a outra coisa, a gente sempre tenta aí se desafiar, né, Marquinhos? Sempre tenta falar assim, vamos fazer um negócio novo, um negócio diferente, né? Então, quando a gente pegou lá atrás, montar uma equipe com banda, foi um desafio, né? Hoje a gente tem uma banda fixa, aí já há muito tempo, né? Quando eles não podem tocar, já está definido quem que é o sub, que vem. Então a gente, graças a Deus, tem alguns problemas que a gente não tem. Não tem mais. Por quê? Porque isso daí já amadureceu. É processo já bem construído. Processo bem construído. Mas a gente tem sempre que estar lembrando o propósito. Nosso propósito é esse. Mas agregado nesse propósito, a gente tem que implementar alguns novos desafios. Porque o ser humano, ele é movido a desafio. Então a gente tem gente que está no ministério aí nesses 18 anos, 17 anos, que dá 18 anos, e está sempre animado, né? Está sempre aí, né? Então, de certo modo, isso aqui também é um novo desafio para todo mundo. Né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida, né? Então, a gente sempre pensa, né? O que nós podemos agregar a partir desse próximo ano? Legal. O que vem agregando, né? A gente mantém aquilo que é legal e vai agregando. Então, acho que isso daí, pastor, vai dando uma vida longa. Pastor, o legal é o cuidado também, né? A gente sabe que o que a gente faz, se a gente não estiver muito bem ligado a Deus, as coisas não funcionam. Então, quer dizer, o sentimento que eu tenho aqui, já vivenciando isso há anos, acho que o Rubens é a mesma coisa, é o cuidado que a gente tem em alguns aspectos. Vou te dar um exemplo. Você pega um componente que está com problema de saúde, e às vezes na fila de espera para entrar, a gente tem quase 5 pessoas, 6 pessoas para entrar.
que é assim que a gente administra hoje, né? As pessoas entram no coral, a gente vê que elas Exatamente. podem cantar ali, elas entram nessa fila de espera. Vários modelos eu já vi chamar a pessoa e falar, por favor, vai se cuidar e a gente vai. Quantas e quantas vezes a gente teve esse tipo de problema e a gente continuou com o componente, Sim, cuidando, orando, valorizando o indivíduo. valorizando. E assim, isso eu acho que agrega demais. Esse ambiente é um ambiente gostoso, é um ambiente saudável. Essas vaidades que a gente costuma ter, essas coisas ficam tudo lá para trás, porque essas coisas vêm na frente. Sim. O cuidado do ser humano, você tá junto, entender o porquê, qual é a dificuldade. Às vezes eu tenho dificuldade e não quero cantar com uma pessoa, mas por que tal? E às vezes você separa, mas para agregar depois, e depois você acaba fazendo isso. Sim. Então é muito bacana, acho que a gente citar esse tipo de coisa, essas experiências. Hoje a gente vive um modelo talvez diferente de muitos. 150 pessoas mais ou menos voltadas numa área de música, você gerenciar tudo isso, mas as coisas fluem tão tranquilas, porque a gente não acha que tem nossos desafios, nossos problemas, mas assim, compartilhando, eu acho que funciona muito melhor. E eu acho que é um elemento sobrenatural nisso, né? Não tenha dúvida, pastor. A capacidade que Deus tem dado para vocês, para os líderes de equipe, para a gente, né? A gente continua, a gente vai ter discordância entre nós. Sim. E isso vai ser muito natural, mas a gente continua trabalhando. Os líderes de equipe, em algum momento, com seus liderados, mas a gente vai continuando trabalhando. E falando muito dessa questão de propósito, eu entendo que há dentro de nosso ambiente um desafio, e eu venho falando questão de desafio. Acho que o nosso desafio continua, o maior deles continua sendo fazer o Tatuapé ver a Deus através de nós, né? Sim. O desafio missionário continua ali, né? Sim. Então a gente vai cantar pelo menos uma vez por ano ao redor aqui da igreja, a gente vai cantar no bairro. Então, inclusive, se você mora aqui perto da gente, e é possível que final de março, início de abril do ano que vem, você vai ser acordado de novo no domingo de manhã por nós cantando na sua porta. E aí você vai dizer, poxa vida, esse pessoal cantando de novo. Somos nós mesmo. E a gente quer levar o melhor que a gente vive aqui dentro para vocês aqui fora, para as pessoas que vivem fora desse ambiente. E como é para vocês se verem como esse instrumento, assim, né? Sabe, Deus usando a voz de todo mundo. Vocês estão conduzindo o processo, mas Deus está usando a voz de todo mundo através da condução de vocês para meio que abrir a porta da casa de todo mundo agora, para o Espírito Santo poder entrar. Falando de responsabilidade agora, como líderes dessa área e do impacto que a gente é capaz de ter na vida das pessoas. Pastor, é um desafio, é uma responsabilidade grande. Vocês dois aqui eu posso falar e para o público eu também posso. Quantas e quantas vezes a gente já pensou em desistir. Tá na hora de colocar outra pessoa. Porque realmente é puxado. Cansativo. Mas é muito gratificante. Mano. É gratificante demais você ver do fruto que a igreja faz, que a comunidade faz na área de música. Você vê pessoas se batizando, você vê pessoas se agregando à igreja por causa disso. Eu acho que assim, a gente sempre tem que estar com o nosso joelho dobrado. Sim. Música é uma questão muito complicada. Sempre foi, né? É uma maneira de se pensar assim que abrange muitos pensamentos de cada um. Porque é um jeito das pessoas serem meio que erguidas, sim, assim, né? Um aplauso violento. Sim, exato, né? E o que eu acho assim que é fundamental pra gente é a gente sempre estar com o joelho dobrado e pedindo para Deus orientação. A alegria é ver pessoas que têm chegado à nossa comunidade e têm aceitado a Cristo através da música. Quando eu falo música, eu também queria até abrir mais. A gente tem um ambiente, né? Produção, um monte de setores da nossa igreja que ajudam, nossos membros, recepção. Eu confesso para você que se um dia eu sair daqui vai ser difícil se acostumar com outro ambiente. Já fui e vou em vários outros ambientes. E são momentos agradáveis, sim. Mas assim, eu acho que é diferente. Então assim, você que está aí nos assistindo, eu convido você, sábado, domingo, vem assistir com a gente e você vai ter a noção aí do que eu estou falando. E aí, Linho? Pastor, assim, para mim tá sempre ligado no propósito. Assim, às vezes o balão vai subindo, você faz, opa, desce aqui, volta, né? Volta. Que o propósito é esse daqui. Você tem que estar firme no seu propósito e saber que quem conduz de fato, quem conduz é o Espírito Santo, né? Então
ser conduzido pelo Espírito, a gente entende que é sempre a decisão certa. E aí, às vezes, a gente olha, tem vontade de fazer algumas coisas, mas a gente fala o seguinte, olha, não é a hora. Vem lá o Espírito Santo e fala assim, não é agora, dá uma segurada, que não é por aí o caminho. Então a gente está sempre assim, de olho, o seguinte, e o coração tem que estar sensível, né, Rui? O coração tem que estar sensível, o ouvido tem que estar disponível. Sempre, né, pastor? E saber que a gente não é dono da razão. Entender que às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás, para conseguir dar 2 ou 3 mais para frente, a gente tem que ter paciência. Mas, pastor, assim, eu acho que é legal falar uma coisa que a igreja do Tatuapé tem, o Marquinhos falou desses outros ministérios, é a facilidade que tem de arregimentar e construir uma coisa desafiadora. É verdade. Ela tem assim, prova disso desses 2 anos e meio quase. Ela, assim, o pessoal, quando fala o seguinte, escuta, vamos fazer isso daqui, senta e mostra qual que é o propósito e por que vai, aí não tem essa coisa de orgulho, não tem nada disso, todo mundo vai lá, a unidade arregaça as mãos, arregaça as mãos, vamos lá e faz o que precisa fazer. Né? Aqui na hora que a gente está gravando isso aqui mesmo, a gente está vendo isso acontecer. O pessoal não pode estar vendo o que a gente está vendo, mas a gente está vendo. Alguns barulhos diferentes estão sendo vistos aqui, porque tem tanta coisa acontecendo neste lugar, neste momento, que é uma coisa impressionante. Então, e a gente... que é prova exatamente do que o Rubinho está falando. E por que a gente acredita que acontece? Primeiro, porque a gente acredita que é dirigido por Deus. Sim. E segundo, que a gente sabe que está em volta, do lado da gente, tem um monte de gente que é tocada por Deus e está disposta a se doer. Apaixonada por Deus e pela igreja, né? Então isso daí eu acho que é muito bacana dentro da nossa comunidade, isso que faz funcionar a música e outros ministérios que funcionam tão bem quanto a música. E falando muito de sonho, a gente já está partindo aí para o final dessa nossa conversa, falando muito de sonho. Vocês já me ouviram falar muito isso, e se você que está assistindo a gente agora é membro da nossa comunidade, também já me ouviu falar muito disso, do sonho que a gente tem de fazer mais. Eu sou aquele velho incomodado, vocês também são. A gente é aquele vive com aquele bichinho carcomendo a gente, dizendo, não, e o próximo passo? Exatamente. E aí? A gente vai levar isso para onde agora? Dá para fazer mais? Sempre dá para fazer mais. Sempre dá, né, pastor? Sempre dá. Sempre dá para fazer mais. Esse canal é um ambiente para isso. Mas a gente também tem um sonho com isso, né? E muita gente vai dizer, poxa vida, pastor, todas essas exposições geram crescimento para a igreja. Mas o auditório físico da igreja é pequeno, é limitado. Tem limitação, né? Tem limitação. De certo modo, este meio de comunicação se transforma agora no meio também da gente ter uma igreja virtual ainda maior. Exato. Gente que vai consumir aquilo que a gente faz. Aí não tem mudo mesmo. Vai crescer, e vai se aproximar de Jesus através do que a gente está fazendo. A gente tem mais ou menos em torno aí de 1.000 pessoas que circulam no nosso ambiente a cada final de semana. Já é bastante. Sim. É bastante, Rubens? Então, fisicamente, a gente pega e fala o seguinte, olha, é difícil a gente conseguir mais por causa do espaço físico. Sim, a gente só tem 320 lugares. Né? Exatamente. Então a gente fala aqui que 1.000 pessoas aqui no final de semana é bastante gente. A gente sabe o trabalho que dá. O senhor sabe que, né, falando aqui de músico, quem está trabalhando no sábado, chega aqui invariavelmente aqui 7h30 da manhã, no mais tardar 15 vai sair 1h15 da tarde junto comigo no final de semana. Exatamente, né? E faz isso com alegria. Sim. Faz isso com depois alegria. Depois volta às 8 da manhã para o domingo. Exatamente. Então eu entendo que fisicamente a gente tem uma limitação. Agora, eu acredito muito na ilimitação que a internet dá, que essa ferramenta que ela pode ser tão, se bem usada, ela é tão poderosa, né? Por bem ou para qualquer outra coisa. Eu acho que o nosso papel é estar pedindo a direção de Deus para a gente estar fazendo a coisa certa e fazer com que as outras pessoas se conectem com a gente aqui, com a nossa comunidade, com a nossa música, com a nossa igreja, com os nossos ministérios, que a gente tem ministério, né? Eu olho o ministério infantil, eu fico encantado de ver a quantidade de crianças que tem, né? O ministério infantil hoje tem 170 crianças. Pois é, pastor, assim, lá em 2003, o Clube de Desbravadores começou com 16 pessoas, hoje tem 120.
E só não tem mais porque a gente já não tem equipe também que compete mais. Exatamente. Espaço físico também Exatamente. Então, assim, é uma igreja muito abençoada, graças a Deus. Mas hoje, essa questão digital, ela nos permite quebrar essas barreiras. Marquês aí falando agora para muitas dessas pessoas talvez nunca vão ter oportunidade de estar aqui sentado numa das nossas cadeiras, mas que de alguma forma vão ser convidadas a crescer em Cristo através do que a gente vai fazer. Sem dúvida. O que dizer para elas? Se conecte no nosso canal, se conecte nas nossas redes sociais, você vai poder ter essa experiência. Mas eu confesso, pastor, que aí convido eles também a um dia, quem sabe, né, tirar umas férias. Vivemos essa experiência alguns dias atrás, né? Exatamente. Para quem quiser, inclusive lá no nosso canal Adventista Tatuapé, no canal regular, se eu não me engano, é o segundo sábado de novembro. Nós tivemos uma história de uma senhora que saiu do interior do Ceará, viveu exatamente essa jornada espiritual que o Binho estava relatando aqui, né, descrevendo. Alguém que cresce espiritualmente por forma digital, recebe o estudo bíblico pela Gabi Pila, né, também de modo digital. Todo mundo, tudo de modo digital, mas vem se batizar aqui de modo presencial. A gente tem esse privilégio. Sim. E eu acho que é aquilo que você está apresentando. Isso não tem preço, né? Não tem, cara. É muito legal. Não tem. E assim, e o que muita gente pretende com esse canal, então, com isso, é realmente gerar essa conexão e essa aproximação. Então que você tenha a disposição mesmo. Eu sei que às vezes é desafiador, podcast, música, é muita coisa que às vezes muito tempo que você fica na frente do computador, do celular, consumindo muita coisa, mas o nosso propósito com toda essa produção de conteúdo é de fato aproximar você de Jesus. A gente quer, o que o Rubens falou é muito verdade, a gente quer criar uma grande igreja virtual com isso. Você vai frequentar a sua igreja no sábado de manhã, mas no sábado à tarde tá sem muita coisa para fazer. Então, vem cá, assiste nosso culto. Consome aquilo que a gente tem. Consome, exatamente. Você pode consumir no carro, a hora que você está, né? Trânsito. Em São Paulo, para quem está em São Paulo aqui, então, fica no trânsito. Faz da gente esse seu parceiro de trânsito. Exatamente. Essa semana que a gente pegou aí marginais com 2h30, né? De trânsito. Faz da gente teu parceiro de vida. Então, os canais que nós temos hoje, tanto TikTok como Instagram, tanto o Adventista Tatuapé como o Louvor Adventista Tatuapé, são instrumentos que você tem hoje, que a gente está oferecendo a você, para que você cresça em Cristo através de nós. Essa é a grande razão pelo que a gente faz tudo isso. Tudo isso é maravilhoso de pensar. Exato, né, pastor? E só um detalhe, né, pastor? Todos esses canais aí estão aí para você a qualquer momento chamar. Mas se você também precisar, tem um WhatsApp que você pode chamar. Perfeito. Para a gente poder atender. O direct do Instagram ou o WhatsApp vão estar à sua disposição sempre para que o nosso outro ministério, o Ministério do Call Center, tenha a condição de te acolher. A te acolher, te atender. E qualquer coisa que precisar, a gente se coloca à disposição. Nós temos hoje o privilégio de ter mais de 40 instrutores bíblicos de modo digital. É só para dizer que a gente meio que já está preparado para essa rotina digital, né? O convite está dado e pode ter certeza que você vai ser abraçado. Vai ser acolhido. Então, o Marquinhos estava falando da recepção física, a gente também tem nossa recepção digital. Então, concluindo essa nossa jornada, meninos, o apelo que talvez que fica é esse, né? Vem e fica com a gente. É isso aí. E particularmente eu fico muito feliz aí com essa abertura desse canal, pastor. É um sonho. Deus abençoe, nos abençoe e nos dê muita sabedoria para poder... E energia, meu amigo. Sem dúvida. Energia para continuar conduzindo e produzindo conteúdo. E para você que está então acompanhando a gente agora, vou te pedir de novo, se inscreve nesse canal. É importante que você faça isso, para que tudo aquilo que a gente produza apareça logo aí no feed do seu YouTube e que você seja de fato alimentado pelo Senhor por tudo isso. Meu povo, Deus abençoe a gente. A gente tem muita coisa para fazer ainda, está só começando. Está só começando. Aqui em público, obrigado, Marquinhos, pela parceria. É verdade. De a gente estar junto tudo. Pastor, obrigado pela confiança. Exatamente, né? Trabalhar com vocês é um privilégio. E servir você que está de casa ou no carro, acompanhando a gente por qualquer via, também é. Que Deus abençoe você. O nosso papel vai ser continuar servindo você sempre e use mais essa ferramenta. De novo vou te pedir, compartilha isso, se inscreve, chega junto com a gente. Deus tem muitas coisas para fazer através de nós. E a bênção agora é que Ele acolha você onde você estiver, em nome de Jesus. Até mais. Tchau, tchau.